Há 3 anos eu escrevo o mesmo livro, que é o terceiro livro da minha trilogia de fantasia, que começou com Brilhando no Escuro, depois foi para O Despertar da Escuridão, e agora é A Maldição da Rosa. Faz 3 anos que eu escrevo A Maldição da Rosa, e apesar de, antes de escrever Brilhando no Escuro, eu saber onde tudo ia acontecer nos 3 livros, eu tô com um pouco de problema para escrever esse terceiro livro. Estou há 3 anos nele, principalmente porque eu acho que eu tô tentando fazer ele ser mais perfeito do que ele deveria, enfim. A gente acaba tendo um grande perfeccionismo na hora de escrever, e eu sinto que eu tô com um perfeccionismo muito maior por ser a conclusão da trilogia e por ter muita coisa que eu tenho que fechar, apesar de eu saber tudo que eu tenho que fechar, tudo que eu tenho que fazer, toda vez que eu vou escrever eu não gosto muito, então eu vou ter que passar por isso. E eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar como que tá sendo o passo a passo de escrever. Eu acho que vai ser uma série de vídeos. E eu vou tentar me desafiar a escrever esse livro em 2 meses. Eu já comecei a fazer algumas coisas e vou continuar escrevendo durante os dias. Não sei como que eu vou dividir os vídeos, mas eu vou dizer que dia e hora eu fiz tal coisa e vamos ver se eu consigo fazer esse livro sair antes do fim de 2025, apesar de eu ter eu estar há 3 anos sem conseguir escrever ele de fato, apesar de saber tudo. Então, vamos lá, espero que eu consiga fazer, vou levar vocês nesse desafio e vou comentar com vocês como que é o meu processo, quando que eu decidi tudo que ia ter do livro, quando que começou a história do livro, que técnicas que eu uso para escrever e se tá funcionando para escrever esse terceiro livro e quais vão ser meus desafios agora, porque eu acho que vão vir outros desafios. E vamos lá. Para começar, eu acendi uma vela para ficar no clima, né, por assim dizer. E eu queria começar pegando um livro que eu pudesse riscar, né, escrever nele, marcar, porque para sentir segurança para escrever o terceiro livro, eu decidi voltar e ler o primeiro, o segundo, mas começando pelo primeiro, né? Eu queria ter certeza das coisas que eu disse no primeiro livro que eu poderia fazer, que encaixava no terceiro, né? O que eu tinha dito que tinha ligação. Eu queria ter esse cuidado que, apesar de eu ter pensado em toda a história antes de escrever o primeiro livro, né? Toda a história do primeiro, segundo e terceiro livro, eu queria fazer algo que mostrasse como eu tinha cuidado com os detalhes, né? Como o que estava no primeiro podia ligar o que está no segundo, no terceiro, enfim. E como muito do que é contado nessa história é de acordo com o que outros falam pro Alexander, né, o nosso protagonista, nem tudo é verdade. Então eu queria lembrar o que de falso foi dito para ele, o que de verdadeiro foi dito para ele, porque a gente tem tudo na cabeça, mas quando a gente coloca no papel, tem muita coisa que a gente não mostra, né? É o que eu disse até num vídeo meu sobre escrever fantasia, né? Do que é o que o personagem conta pro mundo, né? O que ele deixa pro mundo, o que você mostra do mundo e o que você sabe realmente desse mundo. Então, eu fui pegar esses detalhes, né? E eu fui percebendo que no primeiro não tinha tanta coisa assim em relação ao que eu queria deixar, né, no terceiro livro, né? Não tem muita relação do primeiro pro terceiro, porque o primeiro é mais introdutório. Claro, tudo que acontece no primeiro de alguma forma leva até o terceiro, mas nada do que eu ia revelar no terceiro tinha, assim, eu tinha contado no primeiro, por assim dizer. E foi mais ou menos isso. Para começar, eu fiz isso. E depois, vendo que eu lembrava muita coisa, né? Foi meio que só abrir o livro e eu comecei a lembrar as coisas. Eu voltei para o computador e fui, de fato, escrever. Geralmente, quando eu faço um livro, né? Quando eu vou começar a escrever um livro, antes de começar a escrever, eu faço toda uma pesquisa, um planejamento, eu preparo tudo, todo o cenário, para começar de fato a escrever esse livro. Então, se ele precisar de muitas pesquisas, eu faço muitas pesquisas, coloco no meu caderno. Eu faço todo um planejamento, né? É extremamente planejado tudo que eu faço para um livro. Só que é completamente diferente quando você está fazendo uma sequência, e uma sequência depois que você já estudou tudo que você tinha que estudar e já tinha pesquisado tudo que tinha para pesquisar e já só colocou as coisas. E foi complicado fazer essa parte, porque eu não sabia bem por onde começar, então eu precisava de uma motivação. Então a minha motivação foi achar alguma forma de organizar tudo
para que eu conseguisse ver exatamente quanto de palavras eu estava escrevendo. Apesar de não ser uma pessoa muito focada em palavras em si, ou no número de palavras, né, ou no tamanho de livros, eu queria ter uma visão mais concreta do que estava acontecendo. Então, algo mais direto, né? Algo que mostrasse que eu estava realmente evoluindo. Então, eu fui procurar se tinha alguma extensão do Word que ia mostrar para mim o tempo todo, enquanto eu escrevia, onde que tá, né? Quanto que eu fiz de palavra, né? Quanto que eu editei, quanto que eu escrevi. Só que eu não achei nada. Então, no fim, eu acabei baixando um programa que eu já conhecia há muito tempo e eu baixei para pegar a versão de avaliação mesmo, porque ele é pago e eu nunca comprei ele de fato, porque eu nunca sei se eu vou ficar 100% com ele. E eu decidi começar de novo a usar esse programa e ver onde que eu ia parar, porque ele tem metas, ele tem um monte de coisa, ele tem como separar capítulo por capítulo, e como eu escrevo de uma forma um pouco diferente, ele ia me ajudar a fazer as coisas darem certo. Então, aí eu baixei ele e fui começar a configurar tudo. Depois de configurar de fato tudo, né, eu tive que colocar quanto de palavra ia ser. Aí eu não sabia ao certo quantas palavras eu ia querer para o projeto geral, e aí, pelo geral, ele ia dizer quanto que eu ia precisar por dia. E aí eu fui configurando, fui colocar minhas músicas, fui ajeitar as músicas direitinho, fui voltar ao clima do que eu queria de fato fazer para escrever. Você pode ver que eu tenho uma bebida também, um chá, eu me distraio muito quando eu escrevo, eu esqueço tudo. Eu tenho, inclusive, avisos na Alexa para almoçar, para jantar, para dar comida pro gato, para tomar remédio. Porque quando eu trabalho, eu fico tão imersa no trabalho que eu esqueço tudo. Então, geralmente, eu coloco uma bebida junto comigo para não esquecer de me hidratar, né? E eu configurei tudo e tive que começar a reler tudo para começar, de fato, a escrever. E, sendo bem sincera, eu me senti muito perdida de onde começar. Eu não sabia se eu ia conseguir, de fato, escrever alguma coisa, porque eu estava completamente perdida. 3 anos sem escrever fazem isso com você. Quer dizer, eu escrevi muito desse livro quando eu comecei o projeto, de fato, há 3 anos, né? Você pode ver que eu já tinha cenas. Essas cenas foram feitas há 3 anos. E a esse ponto, apesar de, como eu disse, eu saber tudo, eu lia coisas como contar o que o Trevor escondeu. E eu sei tudo que o Trevor escondeu, só que o Trevor em algum ponto já tinha contado coisas antes. E, ai, nossa, é muito confuso. É muito confuso. Só que eu adquiri essa mania de escrever, falta coisa em caps lock e outras coisas assim. E eu fui me sentindo perdida, mas uma hora eu achei onde eu ia continuar e voltei a escrever. Depois, como vocês podem ver, eu fiquei vários dias sem escrever. Porque tem as outras demandas, né? Tem as outras demandas da editora, principalmente. Mas eu tive que sair um dia, esse dia especificamente. Eu tive que sair, e aí eu acabei num shopping no fim do dia. E eu acabei. Eu acabei comprando um café do Starbucks. Um café natalino e de edição inédita, né? Por pouco tempo, né? É limitado e é isso aí. Nunca tinha tomado esse café. E ele me deu uma força, assim, uma inspiração para começar. Então, eu voltei a escrever e foi mais ou menos isso, porque na verdade eu continuava bastante perdida. Bastante perdida, de verdade. Bem perdida. E é isso. No fim, eu tava tão perdida que eu tive que voltar pro livro anterior, né? O Despertar da Escuridão. E a minha ideia, quando eu tava filmando, era que eu ia anotar as coisas, eu ia marcar as partes mais importantes, ia realmente ler, né? Só que assim que eu abri o livro, eu comecei a lembrar de tudo. Foi assim, foi um pouco louco, como nossa memória funciona, né? Nossa memória é muito curiosa, e aí o fato de eu abrir e folhear o livro fez com que eu fosse lembrando das coisas muito rapidamente. Então, eu já estava mais preparada
Eu acho que o que eu fiz. Eu já ter começado a escrever já me deu uma ajuda, mas eu ainda estava muito naquilo do que o que eu tinha contado de fato. Porque o primeiro ponto de todo o universo que começa com Brilho no Escuro é que quando eu fui escrever pela primeira vez Brilho no Escuro, o meu planejamento é que fosse uma série com 4 ou 5 livros. E conforme os anos foram passando, Brilho no Escuro é uma ideia que eu tenho desde 2017. Então, conforme os anos foram passando e eu me senti mais confortável com as reescritas de Brilho no Escuro e eu escrevi o que é a versão definitiva de Brilho no Escuro, eu senti que não funcionava mais como uma série e tinha que virar uma trilogia. Então, a partir do ponto que virou uma trilogia, eu tive que organizar as coisas de outra forma, né? Organizar de acordo com como estava na minha cabeça, né? Organizar de outra forma. E isso tem sido uma constante do que eu vou ou não colocar em cada livro e o que eu sei do universo que não vai estar em livro nenhum, porque eu não quero dar spoiler do futuro, mas pode ser que hajam mais livros, mas não exatamente na trilogia. E eu não queria contar tudo sobre o universo em si. E eu queria ter certeza do que eu tinha contado, do que se conecta. E quando eu ia marcar as coisas, eu lembrei de tudo e só me posicionei a voltar a escrever. Então, 1h02 da manhã, eu acabei de ver um show, uma live de um show dos Jonas, uma live no TikTok, inclusive. Foi assim, foi o meu namorado que passou pra mim pra assistir. Eu nem pensava em assistir essa live hoje, mas ainda bem que eu vi, porque o Nick cantou uma música nova pela primeira vez e eu vi ao mesmo tempo que todo mundo que tava lá. E eu vi a mãe deles cantando When You Look Me in the Eyes com linguagem de sinais americana, que eu já tinha visto outra vez, mas sempre é muito emocionante. Vi o pai deles cantando, vi algumas das minhas músicas favoritas e eu estou cheia de inspiração. Também estou cheia de inspiração porque sexta-feira passada eles lançaram um filme de Natal e me deu muita inspiração e muitas lágrimas e muitos risos. E eu tô bem preparada para escrever as cenas que estão agora, eu tô cheia de energia. Tem uma cena que eu já quero escrever há muito tempo que seria no Natal, então vai me ajudar as músicas do filme. Tem uma cena que literalmente vai usar uma música dos Jonas mais antiga, também quero usar. E eu vou focar agora pra tentar escrever e vou ver o quanto que eu vou escrever agora. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar acordada. E é isso. Vamos ver quanto que eu consigo escrever agora. Eu vou mostrar pra vocês quanto que eu consigo escrever. Acho que eu vou contar as minhas inspirações porque eu tô escrevendo, enfim, qual que era a minha ideia escrevendo isso. E lá vamos nós. E lá fui eu fazer uma cena de Natal no universo de Fairy. A minha ideia fazendo essa cena de Natal, bom, eu acho que é bom eu fazer um parênteses primeiro. Eu mencionei esse filme de Natal, né, dos Jonas, que virou o meu top 2 filme favorito da vida, só perde pra Amélie Poulain. E qual a minha relação com o Natal? Eu nasci dia 25 de dezembro, e apesar de 90% do tempo as pessoas não lembrarem do meu aniversário e eu não poder ter festa e várias coisas assim, eu tive a sorte de adorar o Natal. Então, eu adoro o Natal. As pessoas até brincam que eu tenho uma personalidade meio de Natal mesmo. E aí eu sempre brinco, ainda bem que não me chamaram de Natalina, porque geralmente eles chamam as pessoas que nasceram no Natal de Natalina, mas não me chamaram de Natalina. E eu adoro o Natal. E a minha ideia era que no universo de Fairy, né, que é o universo que eu criei, que os contos de fadas existem, né, e são diferentes, a minha ideia é que tem muito de um universo é emprestado pro outro e coisas assim, só que eles não tinham nada de Natal mesmo. E aí a minha ideia era escrever uma cena em que ia ter o Natal pela primeira vez. Por causa de uma situação que tá acontecendo, eu não quero dar um spoiler. E é isso, eu fui escrevendo essa cena de que ia ter esse Natal pela primeira vez e eu fui ouvindo as músicas de Natal desse novo filme dos Jonas. E
E foi isso. Eu escrevi a cena de Natal, eu criei o Natal em Fairy e eu espero que esse Natal continue por muito tempo. Acho que uma das maiores dificuldades que eu tô tendo é em relação ao que eu coloquei em cada livro. Porque apesar de eu ter planejado tudo, eu não sou uma pessoa que lembra 100% tudo que eu escrevi em cada livro. Eu não lembro frases exatas, geralmente eu lembro cenas. Muitas vezes alguém vai me mandar uma cena, uma coisa. Geralmente, quando alguém me manda uma cena, uma frase, às vezes eu nem lembro que sou eu e fico tipo, ah, fui eu que escrevi isso. E eu escrevi coisas como. Só para explicar, eu geralmente coloco em caps lock o que eu quero, o que eu quero escrever ainda. E aí, às vezes, eu coloco falta coisa, voltar aqui. E eu volto nessa parte pra fazer essa parte. Eu escrevi coisas tipo, contar tudo que o Trevan sabe. Ou tudo que o Trevan escondeu. Eu sei tudo que o Trevan sabe, eu sei tudo que o Trevan escondeu, mas até que ponto o que ele escondeu eu contei nos outros livros? Tipo, o que eu contei nos outros livros e o que eu não contei nesse, enfim. Tá sendo uma dificuldade, aí tem porque são 3 anos, né? Esse ano eu não escrevi nada até agora. Eu comecei essas semanas. E apesar de você saber passo a passo tudo que você vai fazer, fica esse, né? E é isso. Tá sendo uma dificuldade. Também a maior dificuldade é o grande perfeccionismo, né? Porque eu quero que seja tudo perfeito e não vai ficar perfeito de primeira. Essa é só a primeira edição. É só a primeira versão que eu vou fazer para depois passar pela revisão, passar pela leitura beta, enfim. E passar pela edição também. Eu vou deixar 1 ou 2 meses, depois vou editar. E não sei. É difícil. Eu acho que sequências são difíceis e eu tô percebendo que a sequência que finaliza alguma série, no meu caso uma trilogia, é mais difícil ainda porque você quer ter certeza que juntou todos os detalhes e quer que seja uma leitura que o pessoal vai dizer que esse livro foi bem melhor que os outros. E é difícil, mas eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir. Tô mostrando aqui pra vocês o processo, falando em cima das coisas do processo, mas eu acho que eu vou conseguir, sim. Eu diminuí a meta de 150.000 para 100.000 palavras, mas eu não sigo palavras de fato, então vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô animada e com um pouco de medo, mas eu vou falando com vocês enquanto eu vou fazendo as coisas e vamos ver qual que vai ser, quantas palavras eu vou conseguir hoje, por exemplo, vamos ver. Um pouco depois me chamaram para fazer um sprint de escrita, então eu me juntei com outras autoras, quase todas de fantasia, e aí a gente conversou um pouquinho e depois foi escrever. E eu escrevi mais. Antes disso eu tinha escrito, acho que umas 3.000 e alguma coisa palavras. E aí eu fui escrever mais. Foi produtivo, foi produtivo. Mas eu não escrevi tão a mais quanto eu imaginei que seria. A gente fez mais ou menos 1 hora e meia. E eu escrevi até que bem. Eu acho que foi melhor. Foi mais pra eu me sentir confortável. E aí eu fui colocando umas bandeirinhas no que tá. A verde seria capítulo completamente pronto. E aí a azul talvez eu volte depois. E eu vou colocar a roxa pra o que eu não terminei e tenho que voltar de fato. Eu também gosto. Aqui um exemplo de como eu deixo mais ou menos, então. A Alex explica o que o Nox colocou, falta coisa, e é isso. Uma coisa muito legal desse programa que eu estou usando, o Scrivener, é que como a gente colocou qual a meta de palavras total, ele faz uma estimativa de qual a meta de palavras em cada sessão, por assim dizer. E seria a cada dia que eu vou escrever até o fim do prazo do que eu tenho para escrever. E quando a gente quando a gente chega nessa meta, ele avisa. E fica assim, eu acho muito bonitinho. Apesar de eu não ser muito ligada em número de palavras, isso dá um certo incentivo a continuar. Bom, agora nessa última sessão, assim, hoje eu escrevi aproximadamente 5.000 palavras. Eu vou deixar na tela exatamente quantas palavras, porque
Eu não vou lembrar exatamente, mas no vídeo vai ter as palavras, mais ou menos. E eu também vou estar registrando isso nos stories do meu Instagram, então eu também vou poder olhar lá pelas palavras, mas hoje foram mais ou menos 5.000 palavras. No sprint, né? Para quem não sabe, sprint é juntar um monte de pessoas e você fazer coisa de produtividade. E agora eram todas escritoras, acho que quase todas de fantasia, acho que uma não. Enfim, todas escritoras, e aí a gente faz pelo método Pomodoro, que é X minutos escrevendo, X minutos de pausa. E aí, como a gente tá numa, eu ia falar uma live, como a gente tá numa ligação, né? Nos minutos de pausa a gente acaba conversando, falando como que foi o processo, como que a gente tá indo, se inscreveu, se fez alguma coisa, se acabou não conseguindo fazer nada, tira dúvidas uma com as outras, enfim, é bem legal. Eu escrevi aproximadamente 1.600 palavras, depois eu vou colocar também o exato o que foi do sprint. E aí a gente fazia 30 minutos de produtividade, 10 minutos de descanso, a gente fez isso umas 3 vezes, então foi esse número de palavras que eu fiz agora, essas 1.600, foi em 1h30. Eu vou parar por aqui hoje, porque enquanto eu estava fazendo as coisas e enquanto eu estava, quando eu divulguei alguns números do que eu fiz hoje no Instagram, falaram que eram números altos. Como eu estava sem escrever há 3 anos esse livro, né? Eu não lembro qual é a minha média, não lembro mais a minha média de palavras. Eu estava reescrevendo muita coisa, enfim, de outros livros, mas escrever um livro do zero tá sendo só agora e eu não lembro minha média de palavras por dia, nem nada assim, então eu não tô tendo uma base de quanto era o meu bom, quanto, se eu tô muito abaixo, enfim. E aí falaram que era um número muito bom e eu tive a ideia de que eu vou fazer um vídeo em que eu vou ficar 12 horas só escrevendo. Então, no próximo. Ainda essa semana, né? Eu vou postar isso essa semana ainda. Só que essa semana em que eu vou postar vai ter um feriado. Acho que eu vou postar esse vídeo no feriado. Aqui em São Paulo vai ter um feriado. E como eu não posso fazer várias coisas de logística da editora e eu tô com as coisas da editora muito em dia, eu posso tirar esse dia para fazer só uma coisa específica, que eu vou tentar fazer 12 horas de escrita e vou ser bem realista mesmo do que vai sair de palavras nessas 12 horas, do quanto eu vou evoluir do livro nessas 12 horas. E aí eu vou colocar um timer, enfim, eu vou realmente mostrar para vocês esse processo e é isso. Por hoje foram essas palavras, foram essas minhas dificuldades. Acho que essas dificuldades vão continuar, mas eu já sinto que eu tô conseguindo escrever melhor. Eu já entendi mais ou menos o que eu preciso fazer nos próximos capítulos, então me ajuda muito ao que eu quero fazer, né? Porque apesar de eu saber a história inteira, eu preciso fazer momentos mais calmos. Enfim, tem toda uma fórmula, entre aspas, para fazer livros. E você não pode ficar tempo todo na adrenalina, em detalhe, 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 enfim. E aí você tem que equilibrar um pouco. Eu já sei o que eu vou fazer, pelo menos nos próximos 10 capítulos. E aí vamos ver quanto eu consigo fazer. E aí, esse vídeo hoje vocês já viram quanto foi, viram minhas dificuldades. E o próximo vídeo eu vou fazer às 12 horas, escrevendo, né? E vamos ver no que vai dar. Eu vou fazer as 12 horas pausando, né? Então pode ser que dure um pouco do feriado e mais um pouco do outro dia, enfim, eu vou ver e eu vou mostrando o timer e as horas para vocês saberem mais ou menos. E é isso. Tá sendo bem mais difícil do que eu imaginava, foi bem mais difícil do que escrever o segundo livro. O segundo livro eu escrevi em 3 meses, e a primeira versão, né? E foi bem, bem rápido. E eu já tinha várias coisas desse livro já prontas, né? Do terceiro livro. E ele vai ser bem maior do que o segundo livro. Só que vamos ver o que eu consigo, né? Vamos ver o que eu consigo fazer até lá. Eu queria pelo menos terminar essa primeira versão, tirar isso da cabeça, dar um descanso e voltar para reescrever, né? Para
fazer a segunda versão e talvez a versão definitiva para editar e publicar em outubro do ano que vem. Vamos ver se vai dar certo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado desse formato. É que eu faço o podcast Escrita Criativa, né? E as pessoas queriam saber o que da escrita criativa e como da escrita criativa eu usava no livro, então estou mostrando mais ou menos. Só vai dar para saber 100% quando eu começar um novo livro do zero, porque aí eu vou mostrar as pesquisas, o planejamento. Mas é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo.